Então, Pode ir? pessoal, nós vamos começar a leitura do livro do Bert Hellinger, Conflito e Paz. É esse livro que mexe bastante com as nossas crenças e mexe com a nossa visão, ampliando as possibilidades de entendimento da vida de uma outra forma. Então, estamos hoje na página 77 do livro físico e vamos retomar com o capítulo, o subtítulo A Reparação. Então, eu estou convidando aqui a Aline para que ela possa estar com a gente, fazendo um pouco dessa leitura. Depois passa um pedaço da leitura e vamos a Ana dar uma continuidade. Olá, Regiane, seja bem-vinda. Que bom ter você aqui. Então, Aline... Olá, obrigada, um beijo. Um beijo, meu amor. Então, Aline, vamos lá. A reparação. Há casos, porém, em que os vivos ainda precisam encontrar os mortos, olhá-los de frente e deixar-se olhar por eles. Precisam fazê-lo, antes de tudo, aqueles que tiveram culpa por essas mortes, e também aqueles que se beneficiaram de algum modo com o cruel destino de seus concidadãos. Em muitas constelações, ficou claro que os indivíduos injustiçados assediam as almas dos que lhes fizeram injustiça ou se beneficiaram com sua desgraça, bem como as almas de seus descendentes. Isso dura um longo tempo, até que se reconheça a injustiça e os injustiçados sejam encarados e reconhecidos como seres humanos, iguais a nós. E até que os honremos e façamos, junto com eles, o luto por seu destino. Então, o que está separado se juntará e os nefastos efeitos da injustiça cessarão. Agora, contarei outra história, convidando a fazer, junto com ela, uma viagem da alma. Prossigo? Sim. O regresso. Alguém nasce dentro de uma família, de sua pátria, de sua cultura. Desde criança, ouve falar daquele que foi seu modelo e mestre, e sente um profundo anseio de vir a ser como ele. Associa-se a outras pessoas que têm a mesma intenção, pratica e disciplina por longos anos e segue o seu grande modelo, até que finalmente torna-se igual a ele no que pensa, no que diz, no que sente, no que quer. Contudo, algo ainda lhe falta, pensa ele. Por isso, ele empreende uma longa viagem, desejando talvez ultrapassar no ermo mais distante o derradeiro limite. Passa ao lado de velhos jardins, há muito abandonados. Ali só continuam a florescer rosas silvestres. Árvores imponentes dão seus frutos todos os anos, mas por falta de cuidados, eles caem no chão, sem ninguém que os queira. E aí começa o deserto. O viajante logo penetra num ermo desconhecido, sente como se todas as direções se confundissem, e as imagens que às vezes surgem em sua frente, ele logo reconhece como miragens. Caminha para frente ao sabor dos seus impulsos e, finalmente, depois de ter perdido a confiança em seus sentidos, avista diante de si a fonte. Ela nasce borbulhante da terra e, logo adiante, volta a infiltrar-se nela. Porém, até onde a água alcança, o deserto se transforma num paraíso.
Então, ao olhar em torno, vê que dois estranhos se aproximam. Tinham feito exatamente o mesmo que ele. Seguiram seus próprios modelos até se tornarem iguais a eles. Partiram igualmente para uma longa viagem, desejando talvez ultrapassar, no ermo mais distante, o derradeiro limite. E, como ele, encontraram a fonte. Juntos, eles se curvam, bebem da mesma água e creem que quase alcançaram a meta. Então, se apresentam. Eu me chamo Gautama, o Buda. Eu me chamo Jesus, o Cristo. Eu me chamo Maomé, o profeta. Mas, então cai a noite e sobre eles brilham as estrelas como sempre brilharam, inacessíveis, silenciosas. Os três emudecem e um deles sente-se bem perto de seu grande modelo, como jamais estivera antes. Tem a impressão de que poderia pressentir, por um momento, como se sentiu ele ao conhecer a importância, a impotência, a frustração, a humildade, e como deveria sentir-se se conhecesse também a culpa. Teve a impressão de ouvi-lo dizer: se eles me esquecessem, eu teria paz. Na manhã seguinte, ele faz meia volta e abandona o deserto. Mais uma vez, seu caminho o conduz por jardins abandonados, até que chega ao próprio jardim. Diante da entrada está postado um ancião, como se aguardasse. O ancião lhe diz: quem volta de tão longe como você ama a terra úmida, sabe que tudo o que cresce morre e quando termina se transforma em alimento. Sim, responde o outro. Eu digo sim à lei da terra e começa a cultivá-la. Sigo? Aline, são temas que nos deixam na reflexão, porque ele fala de uma percepção maior da vida. Então, quando se fala da morte, né, quando eu falo da reparação, e quando se fala olhar para os mortos e olhar para tudo aquilo que causou dano ou dor, há que fazer uma reparação a tudo aquilo que a gente pode causar de desconforto ao outro. Quando ele fala assim, bem como as almas de seus descendentes, assim, o que atua na alma da família, porque atua na alma dos descendentes. Então, isso dura por um tempo, até que se reconheça a injustiça e os injustiçados sejam encarados e reconhecidos como seres iguais. Ou seja, tudo aquilo que é feito aqui, mesmo que dizer assim, tudo aquilo que é feito aqui, você assume e paga o ônus por isso. Por isso ele traz esse lindo texto depois, que é o regresso, né? Cada um segue modelos próprios. Eu sou Gautama, o Buda, o outro eu sou Jesus Cristo, o outro eu sou o profeta Maomé. Então, se você vê assim, as religiões, elas se subdividem, né? E cada um se coloca no lugar de quando eu sigo alguém, eu sigo achando que é certo. Que você possa seguir o que é certo, desde que você também olhe para o outro e diga que o outro também é.
Olá. Bem, olá, aqui é Marília. Ô, Lu! Olá. Certo, chegou a Lu, chegou a Paulinha, Marília, sejam bem-vindos todos. Olá a todos. Agora vamos passar para o capítulo O Luto em Comum. Obrigada, Aline. Quem pode ler agora um pouquinho? A Ana ficou de ler, Ana? Tá disposta? Posso ler, sim. Certo. A Ana lê um pouquinho, depois a Lu lê outro pedacinho. Tá E assim ótimo. vamos seguir. O luto em comum. Deu um curso em Neve Shalom, Israel, 2001. Perdoe-me, Ana, onde nós estamos? Na página 79 do livro físico. Ah, obrigada. Henning. Quando nos recordamos de algo que deploramos em nossa vida, por exemplo, de ter prejudicado gravemente alguém, e essa pessoa nos diz: eu o perdoo. Como nos sentimos? Melhor ou pior? Maiores ou menores? Quem nos perdoa deste modo nos trata com superioridade e nos diminui. O perdão. Nesse contexto, quero dizer algo sobre a culpa. Ela nos confere uma força especial para fazermos coisas boas. Os inocentes têm menos forças para isso. Somente quem se torna culpado e assume a culpa e suas consequências tem uma força especial para fazer também coisas grandes e boas. Quando alguém perdoa um culpado, priva-o dessa força e de sua dignidade, que são especiais. Há pouco tempo, li um artigo de Dan Bar-On, professor da Universidade de Ben Gurion. Ele comenta que os alemães esperavam receber o perdão dos judeus, mas esses não estavam dispostos a concedê-lo. Por sua vez, os israelenses esperavam que os palestinos os perdoassem. Assim, eles negam o perdão, por um lado, e esperam recebê-lo, por outro. O que aconteceria, porém, se os judeus perdoassem os alemães? Estes já não fariam um luto tão profundo pelas vítimas do Holocausto, e os israelenses não poderiam reconciliar-se com os alemães de uma maneira respeitosa. Portanto, o perdão não é um bom caminho para uma reconciliação duradoura. A dignidade. Se os alemães admitissem que o que fizeram aos judeus foi uma crueldade, até mesmo inamigável em nossa época, se olhassem para as numerosas vítimas assassinadas, deixando-se olhar por elas, e se as virem não apenas como um grupo, mas, por assim dizer, uma a uma, eles sucumbiram. E não somente os perpetradores individualmente, mas os alemães como uma nação. Pois, praticamente, todos os alemães participaram, de um modo ou de outro, da injustiça cometida contra o povo judeu. Então, todos ficaram pequenos diante das vítimas. Se os alemães realmente assumissem esse luto e essa dor, recuperarão, em face de sobreviventes, por uma parte de sua força e de sua dignidade. Todavia, um luto idêntico também precisa ser realizado pelos judeus, pois muitos deles não ousaram encarar realmente as vítimas do Holocausto, olhá-las nos olhos, reconhecer seu sofrimento e seu destino, curvar-se profundamente diante delas e realmente chorá-las. Se os judeus se condoerem assim e seus mortos, e se os alemães se condoerem
de suas vítimas, esse luto compartilhado poderá reconciliar-os entre si. Mas enquanto se espera ou se concede perdão, não haverá reconciliação. Continua? Sim. Tá. Israelenses e palestinos. No mesmo vale, naturalmente, para o conflito, o mesmo vale naturalmente para o conflito entre Israel e os palestinos. Há pouco tempo, no Congresso Internacional, amiga alemã poderia dizer, né? Wishbun Dan-Bar-On, pelos israelenses, e Sami Advan, pelos palestinos, falaram sobre os caminhos para a paz entre os povos. Eles ofereceram uma parceria, um grupo de trabalho, onde ambos os lados puderam expor os seus pontos de vista sobre a expulsão dos palestinos, na esperança de que isso ajudasse a ambos em vista de um melhor entendimento e aproximação. Naturalmente, sendo alemão, vejo isso num contexto mais amplo, lembrando que, assim como os palestinos foram expulsos da Palestina, muitos israelenses foram anteriormente expulsos da Alemanha. Nesse grupo de trabalho, Dan Bar-On e Sami Advan pediram que mostrasse numa constelação o que, pela minha experiência, poderia abrir caminho para uma reconciliação entre Israel e palestinos. Escolhi, então, 5 representantes para os palestinos, todos esses judeus. Em seguida, escolhi 5 representantes para os israelenses e coloquei ambos os grupos frente a frente, a cerca de 2 metros de distância. Um representante dos palestinos olhava para o chão. Numa constelação familiar, isso significa que olhava para um morto. Por isso, escolhi outro representante e pedi que se deitasse de costa entre ambos os grupos. Mas não lhe disse que estava representando um palestino ou um israelense, pois ambos os lados têm muitos mortos a lamentar nesse conflito. O representante da Palestina imediatamente se ajoelhou diante do morto. Ele chorava aparentemente como uma criança que morrera como vítima desse conflito. Um representante de Israel quis aproximar-se do palestino, mas foi rejeitado por esses. Aparentemente, queria pedir perdão, mas não conseguiu. Em seguida, os palestinos, dominados por uma profunda dor, se deitaram no chão, um depois do outro. Um dos israelenses também se estirou de costas no chão, chorando em alta voz. Também, os outros israelenses foram tomados por uma profunda dor. Nesse momento, interrompi a constelação e perguntei a cada participante o que se passara com ele. Uma coisa todos sentiram em comum: um luto profundo. Nenhum dos palestinos fez reivindicações aos israelenses. Isso surpreendeu os espectadores israelenses, pois receavam que os palestinos iriam voltar e reclamar seus direitos sobre sua propriedade perdida. Ficou claro, porém, que para eles importava, acima de tudo, serem olhados como seres humanos que muito sofreram. Cada lado pôde sentir o que ele próprio sofrera e o que fizera o outro sofrer. A reconciliação. Esse seria o movimento final de reconciliação. Ambos os lados contemplaram o sofrimento das pessoas de ambos os lados. Eles fizeram o luto em comum. Em seguida, olharam para frente e consideraram o que podem fazer no futuro, juntos e em benefício mútuo, sem olhar para trás, sem fazer novas exigências.
Nessa base, pode empreender algo que forneça ambos, nessa base, podem empreender algo que favoreça ambos os lados. Isso eu pude experimentar também em outros contextos. Só existe reconciliação quando ambos os lados choram em comum pelo que foi perdido. Ok, vamos dar uma paradinha aqui. E quero ouvi-los naquilo que isso chama a atenção a vocês. Maria, eu acho que mais me chamou a atenção, começou ali na questão do perdão, que a gente volta a falar da má e da boa consciência, e nada mais é do que esse ponto da reconciliação, né? Sim, porque é muito incrível quando ele fala. Primeiro ele falou dessa questão da reparação, né? Como é que a gente consegue reparar um dano? Geralmente, quando a gente quer reparar um dano, a gente está dentro de uma posição de perdoar o outro. Só que Beck traz uma fala muito clara em relação a dar esse perdão. Ele faz uma pergunta muito contundente, né? O que é que sentimos quando alguém nos perdoa? E o que que acontece com esse perdão? Você se sente maior ou se sente menor? Então, o que é de fato essa dignidade quando se estabelece o perdão? Olha que incrível ele coloca. Então, todos ficariam pequenos diante das vítimas. Os alemães realmente sentissem esse luto e essa dor, recuperarão em face aos sobreviventes uma parte de sua força e de sua dignidade. Se os judeus se condoerem assim de seus mortos, e se os alemães se condoessem de suas vítimas, esse luto compartilhado poderia reconciliá-los entre si. Mas enquanto se esperar ou se conceder perdão, não haverá reconciliação. Então, na Igreja Católica tem muito essa posição, né? Me perdoe, eu te perdoo. Ficou muito comum as pessoas, quando cometem um dano, simplesmente pedir um perdão, né? Ah, eu te perdoo. No momento que você diz assim, eu te perdoo, você fica maior ou menor que o outro? Eu te perdoo. Então, o Beck traz essa clareza, né? Quando você vai para esse lugar, o que acontece? Porque o dano, ele quer ser visto, ele quer ser reconhecido. E os mortos, eles querem ser vistos como seres humanos. Então, o que é a reconciliação? Olha que ele traz de novo isso aqui. Este seria o movimento final da reconciliação. Ambos os lados contemplam o sofrimento das pessoas de ambos os lados. Eles fizeram luto em comum. Em seguida, olharam para frente e concederam o que puderam fazer no futuro, juntos em benefício mútuo. Sem olhar para trás, sem fazer novas exigências. Nessa base, podem empreender algo que favoreça ambos os lados. Não existe reconciliação quando ambos os lados. Só existe reconciliação quando ambos os lados choram em comum pelo que foi perdido.
Então, numa relação comum, um erro comum, o que acontece? Uma dor. E se o causador dessa dor, ele não se ver também como perdedor de algo, seja da confiança, seja da oportunidade de continuar aquela relação, seja do sentir que causou um grande dano àquela pessoa. E quando você vai e pergunta, né? Você me perdoa? É porque tem um desejo de se reconciliar. Mas, às vezes, é preciso que você sinta na própria pele o que, de fato, você está pedindo. Qual é a reparação que aquele ato precisa ter. Muitas vezes, assim, eu sinto muito, um sentir verdadeiro. Eu assumo a minha parte diante daquilo que eu te causei. Quando se tem um reconhecimento disso, naturalmente, como fica as duas partes? Entende a diferença? Não sei se ficou bem claro. E aí você lida, sim, com essa consciência. A boa e a má consciência também está em jogo. Maria, Oi, os movimentos que você faz. Fale, Paulinha. quando você fala dessa coisa do perdão, né? Eu te perdoo, de ser maior, é como também se você assumisse um papel de vítima e o outro de detrator, né? Sim. Então, assim, não contribuiu em nada para acontecer aquilo. Não vou dizer isso para o caso dos judeus e dos alemães, que é algo maior e bem complexo. Mas numa relação conjugal, por exemplo, até que ponto aquela que foi vítima permitiu que o outro, né, invadisse o seu espaço de dignidade, né? Então, assim, Sim. como são relações, as duas partes, elas estão em jogo, né? As suas... Uhum. Uma não pode se sentir vítima e o outro, se você se sente vítima, o outro vai ser o perpetrador. Mas numa relação, eles entram numa relação equivalentes, né? Então, o que é a equivalência? Equivalência é uma relação de igualdade. Um equivale ao outro. Ou seja, aquelas duas posições de iguais. Então, se um é igual ao outro, como é que pode ser a vítima e o outro perpetrador? Então, se a gente for mais fundo dentro dessa história, quando você traz uma relação de casal, né? Quem é a vítima e quem é o perpetrador? Quem é a vítima? Para que o outro seja o perpetrador. Então, numa relação abusiva, por exemplo. Então, se você tem na sua matriz uma postura de fragilidade da sua identidade, da sua autoestima, porque você veio de um contexto fragilizado. Ninguém está falando onde está o culpado, não é isso. Mas olhar claramente essas duas posições. Então, se você é uma pessoa fragilizada, e veio de uma estrutura fragilizada, você vai encontrar alguém que faça um movimento abusivo, você não sabe dar limites, você não sabe dizer não, você não sabe fazer um afastamento, o que te fez buscar uma pessoa abusadora para o seu contexto. Então, a gente está olhando puramente os fatos. Eu não estou aqui com discurso de gênero, eu não estou aqui com discurso quem é o perpetrador, quem é a vítima. Então, assim, olhando aonde está a vítima, se os dois perdem. Se os dois perdem. Porque não existe encontros. Aonde existe violência, porque faltou a palavra, o limite. O que faz com que muitas pessoas
admitam e não reclamem, ou só se queixem e não tenham atitude proativa. O que faz com que isso aconteça. Por isso que a gente não pode simplesmente estar no julgo puramente de alguma questão. A gente precisa ver mais a fundo nas dinâmicas ocultas que fazem com que isso aconteça. A gente vai olhar o intrapsíquico dessas pessoas, o que é que tem de matriz perinatais, de matriz de desenvolvimento, vai olhar para a família de origem, não pode simplesmente entrar no julgo, porque fica muito raso o julgo. Então, no final das contas, o que é que a gente precisa fazer? Um movimento de reparação. Ajudar as pessoas a fazerem seus movimentos de reparação. Às vezes, a reparação vai por uma punição, né? Quando se extrapola as questões suportáveis, as questões do contexto social, da boa convivência. Mas, às vezes, a gente olha mesmo para os conflitos do cotidiano. E muitas vezes precisamos ter limites a ser dado. Precisamos fortalecer as pessoas para não estar simplesmente aceitando tudo, nem demais. É uns limites que a gente vai percorrendo de amadurecimento para poder ter uma postura mais clara dos próprios posicionamentos. Voltando aqui ao livro, né, a essa questão da reconciliação. Só existe reconciliação quando ambos os lados choram em comum pelo que foi perdido. Esse choram, ele fala o quê? Que tem que ir para um campo de emoção? Não, reconhecem. Esse choram aqui está no sentido figurado, né? Enquanto se esperar ou se conceder perdão, não haverá reconciliação. A reconciliação, ela pressupõe uma reparação. A reparação é suportar também. Quando você causa um dano, você vê o sofrimento do outro. E você sente que você pode ser causador daquele sofrimento. Então, nisso, a forma de olhar para o sofrimento, e se aquilo te toca, como pessoas neuróticas, que muitos de nós somos, então nós vamos fazer o quê? Um reconhecimento. Eu reconheço que eu causei uma dor. E o próprio fato de reconhecer, isso não é também, digamos assim, entre aspas, uma punição. Você sentir que o outro passa por situações difíceis, porque você proporcionou. Essa é a verdadeira reconciliação. Maria, O que dá o perdão mente é muito pouco. Seria um movimento que você olhasse e trouxesse esse sentimento para a sua alma? Isso, para dentro. Perfeito, Ana. Para dentro. Porque não dá, se você dá o perdão, significa assim, eu sou a pobre vítima e você é o algoz. Como a Paulinha trouxe, em que isso, de fato, faz uma transformação. Às vezes é simplesmente como foi mal, viu? Então, quando você entra nas implicações e assume plenamente uma transformação pessoal, é que você consegue ter uma reconciliação, que o outro sente.
Você sentiu o que você me fez, me causou. Então, isso sim. E eu não preciso dar o meu perdão. Eu me sinto em paz, porque você sentiu que você pisou na bola. Ou que você causou um grande dano. Lu, vamos ler mais um pedacinho? O retorno do reprimido, não é? Sim. O retorno do reprimido. Há pouco tempo, no Japão, uma mulher contou que seu avô morrera no ataque atômico a Hiroshima. Ela pediu muita ajuda porque se julgava um risco para seus pais e tinha medo de visitá-los. Não é uma ideia estranha que a filha tenha medo de ser uma ameaça para seus pais? Escolhi 2 pessoas para representar o avô e a bomba atômica. Entretanto, a mulher não fixava o avô, mas a bomba atômica. Em vez de aproximar-se do avô, dirigiu-se para a bomba atômica e se escondeu atrás dela. Esse é mais um exemplo de que, quando excluímos ou tememos alguém, tornamo-nos semelhantes a ele. Algo semelhante presenciei em muitas famílias judias. Muitas vezes um membro de família representa um perpetrador alemão que essa família rejeitou e excluiu. Assim, não pôde haver solução nem reconciliação na alma e na família enquanto alguém for excluído, embora seja um assassino. Mas voltemos à constelação do Japão. O representante da bomba atômica olhou demoradamente para o avô, que lentamente se deitou no chão. De repente, ficou claro que o avô e a bomba representavam, por trás das aparências, o Japão e os Estados Unidos. Entretanto, os japoneses não foram apenas vítimas, foram também perpetradores. Por isso, não se podia proceder, nesse caso, de acordo com o padrão. Assim estão os perpetradores e lá as vítimas. Finalmente, ficaram frente a frente os representantes do Japão e dos Estados Unidos. As vítimas de ambos os lados se deram as mãos e formaram um círculo em torno de 2 representantes. Só então o representante do Japão se aproximou lentamente do representante dos Estados Unidos até que este lhe estendeu as mãos. A reconciliação começou entre as vítimas e só depois aconteceu entre os perpetradores. Assim fica claro, um pedido de perdão, seja do Japão aos Estados Unidos, dos Estados Unidos ao Japão, ou do Japão às nações que invadiu, seria um pouco valor. Assim se exige mais que se faça em comum luto pelas vítimas. Exemplo, luto em comum por crianças assassinadas. Em Neve Shalom, um jovem chamado Eli contou que seus pais, acompanhados por ele, por sua irmã e por outras crianças israelenses, viajaram de ônibus para o Egito, quando foram detidos por um guarda egípcio que atirou sobre eles, matando 6 crianças, entre elas a irmã de Eli. Ele próprio e as outras 3 crianças conseguiram escapar. Para a constelação, escolhi representantes para Eli, sua irmã, para as outras 5 crianças mortas e para o guarda egípcio. Mais tarde, escolhi também 6 representantes das crianças palestinas mortas por israelenses e pedi que se deitassem ao lado das crianças israelenses assassinadas. Houve algumas tentativas hesitantes de contato de ambos os lados, inclusive do guarda egípcio, que tentou tocar algumas vítimas, mas todas essas tentativas foram rejeitadas. Mesmo quando introduzi representantes dos pais das crianças, não houve grande mudança. Depois de algum tempo, o representante de Eli aproximou-se do guarda egípcio. Ambos se estenderam a mão e se abraçaram. Isso movimentou a constelação. As crianças assassinadas de ambos os lados se aproximaram e deram as mãos.
Eli e o guarda egípcio se aproximaram dos pais do rapaz. Então todos se abraçaram. Reproduz os comentários feitos após a constelação. Hellinger para Eli. Somente quando seu representante procurou o guarda egípcio é que os mortos conseguiram aproximar-se um dos outros. No final, todos jaziam juntos. Eli, não senti nenhuma raiva do guarda egípcio. Hellinger, isso nós percebemos. Só menciono isso porque aqui nós pudemos ver que efeito faz sobre os mortos uma aproximação entre os vivos. Quando os vivos se movem, os mortos também podem mover-se. Ok, vamos ficar por aqui hoje. Então, Lu, obrigada. Então, olha só o que ele traz aqui que nos serve, né? Assim, mais de perto. Então, que o nosso movimento seja em busca dessa reconciliação. Olha, quando ele fala, quando excluímos ou tememos alguém, tornamos-nos semelhante a ele. Essa é uma frase de impacto que nos deixa num lugar de reflexão. Assim, não pode haver solução nem reconciliação na alma e na família, enquanto alguém for excluído, embora seja um assassino. O nosso julgo, geralmente, é esse, né? Como vou reconciliar se algo está na alma e dentro de uma família? Quando alguém é excluído, não há reconciliação, embora seja um assassino. Mais adiante, ele coloca aqui, a reconciliação começou entre as vítimas e só depois aconteceu entre os perpetradores. Enquanto as vítimas se colocam quanto vítimas e se aprisionam nesse lugar da vítima, como é que vamos encontrar reconciliação? Isso é uma convocação muito séria, né? E os mortos, eles querem, necessitam que nós olhemos para eles. O Bert fala muito dessa questão, né? Não existe separação do mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Então, quem tiver papai, mamãe, alguém da família, que foi ovelha negra da família, que já não está mais presente, ou quem causou algum dano, ou quem quem já foi um assassino. Então, como haverá reconciliação se nas famílias até eles são excluídos? Basta você ser diferente, né? Que você passa a ser a ovelha negra, né? Então, terá família, terá paz, famílias excludentes, terá paz, famílias nucleares, né? Eu, marido, filhos, netos, quando alguém está excluído.
Alguma fala, gente? É muito para falar, né? É muito forte essa questão da exclusão, né? Eu me questiono muito, às vezes, que quando a gente exclui o outro, a gente também está se excluindo, né? Já que somos todos uma alma só, né? Então, o preconceito, ele também, ele lesiona quem tem o preconceito, né? Esse preconceito. Então, E a gente essa... paz. A gente se sente em paz quando a gente não tem mais essa rivalidade, né, com o perpetrador. Recentemente, eu tenho vivido, e você acompanha, né, Maria? Eu te conheci ainda sentindo o luto em relação ao meu divórcio, lá em 2010. Quando eu te conheci, ainda era recente. Eu ainda trabalho isso, né, com muita presença, com muita força, e já vejo que alcancei, e foi alcançando assim, passados muitos anos, né, de muita busca, de muita terapia, inclusive com constelação, e realmente eu vejo que sair desse papel da vítima, que no meu caso teve um aspecto traumático, só me faz fortalecer, né? Não é eu perdoar o que ele fez comigo, mas é estar num papel de um ser humano que precisava passar por aqui para ser o que é hoje, né? Ai, meu Deus. Que ponto, né? As nossas histórias, né, nos levam para esse lugar, e é muito digno quando não precisamos entrar no lugar da vítima. A vítima vai deixar sempre alguém no lugar do perpetrador. Mas quando nos mantemos fora desse lugar da vítima, encontramos o lugar do aprendizado. Então, vamos para um novo lugar. Eu aprendo com o que está, o que foi posto, porque a vida é como é. E assim, o grande um lugar sempre de reconciliação, primeiro com a gente mesmo, né? eu vejo que hoje a vida ela exige a maturidade, na verdade, é uma resiliência emocional. É você sair de uma frustração cada vez mais rápido, né? Quando eu tinha 30 anos, aquela grande expectativa do casamento realmente era algo muito grande, mas que aquela criança não aceitou o fim daquela forma que foi. E hoje eu já consigo perceber que, trabalhando as minhas emoções e vendo como as coisas realmente acontecem a toda hora, fazemos escolhas, os outros fazem escolhas e devem ser respeitadas. Claro que a gente sente muito, mas a gente tem que respeitar a escolha do outro, a gente deve, acima de tudo, nos respeitar, né? Sempre uma relação digna para a gente. É a maturidade, né? Entramos na vida muito infantil, né? Entramos no casamento muito jovem, às vezes muito infantilizados, né? Infantilizados emocionalmente. Emocionalmente. E quem não trabalha, quem não faz terapia, vai continuar, porque a emoção é algo da infância mesmo, né? As reações emotivas são muito infantis. Então é isso, gente. Foi muito produtivo hoje, né? E vamos seguindo, né, Marta? Seja bem-vinda. A gente poder estar nesse movimento de crescimento e reflexão. Então, eu espero por vocês na próxima terça-feira. Um beijão para todos. Boa semana. Beijo, obrigada, Maria. Beijão. Acabei de entrar, saiu.